Em uma pequena cidade no interior do Brasil, vivia um menino chamado Lucas. Ele era inteligente, curioso e cheio de sonhos, mas carregava um problema silencioso, que aos poucos estava destruindo seu futuro. Lucas não conseguia controlar a própria mente. Desde cedo, qualquer pequena distração tirava sua atenção. Se sentava para estudar, logo pensava em jogos, vídeos, conversas com amigos. Se começava a fazer um trabalho, surgia outra ideia, e ele abandonava a primeira. Sua mente pulava de um pensamento ao outro como se estivesse sendo puxada por vários fios invisíveis. Tudo o que precisava de foco se tornava uma batalha impossível. A mãe de Lucas sempre dizia que ele tinha talento, mas talento sem disciplina não leva ninguém longe. Ele ouvia, mas não sentia o impacto daquelas palavras. Até que, um dia, depois de receber mais um boletim cheio de notas baixas e reclamações de professores, seu pai decidiu procurar ajuda. Não uma bronca, não um castigo, mas alguém que pudesse ensinar ao filho aquilo que a vida ainda não tinha lhe mostrado. Na mesma cidade vivia Antônio, um homem simples, já mais velho, mas conhecido por muitos como alguém sábio. Ele havia passado boa parte da vida orientando jovens que queriam melhorar, crescer e alcançar algo maior. Não era psicólogo, não era professor da escola, mas era respeitado por sua paciência, por sua calma e pela maneira como enxergava o mundo. As pessoas diziam que conversar com ele mudava algo na alma. O pai de Lucas levou o menino até ele numa tarde de sábado. Quando Lucas entrou na varanda simples da casa de Antônio, encontrou o homem sentado numa cadeira de madeira, olhando para o horizonte como se estivesse conversando com o vento. Ele sorriu, convidou os dois a sentarem e ouviu com atenção a explicação do pai. Então virou o olhar para Lucas, mas não com julgamento, com uma serenidade que o fez baixar os ombros. "Lucas", disse Antônio, "você não tem um problema. Você tem um cavalo selvagem dentro da cabeça. A mente é assim. Mas se você não aprende a domá-lo, ele te arrasta. Se aprende a conduzir, ele te leva onde quiser." O menino riu de leve, achando que era apenas metáfora. Mas Antônio apenas se levantou e entrou em casa. Voltou com um copo de vidro cheio até a borda de água cristalina. Entregou a Lucas. "Quero que você dê uma volta completa no quintal e volte até aqui sem derramar uma única gota." Parecia fácil. Lucas aceitou na hora. Mas quando deu os primeiros passos, percebeu que o copo estava mais cheio do que imaginava. A borda tremia com o menor movimento. O quintal também não ajudava. Passarinhos cantavam nas árvores, as folhas balançavam com o vento, o cachorro do vizinho latiu, uma moto passou na rua, e cada som parecia chamar sua atenção. Ele tentava olhar ao redor, e sempre que desviava o olhar do copo, a água começava a escorrer pela lateral. Quando voltou até Antônio, quase metade da água havia sido perdida. "Por que derramou tanto?" perguntou o sábio, embora já soubesse a resposta. "Eu me distraí", admitiu Lucas envergonhado. Antônio balançou a cabeça com leveza. "Esse copo é você. A água é seu foco. As distrações do quintal são o mundo chamando seu nome. Se você olhar para todo lado, perde o que é mais importante. Se aprender a manter o olhar no que importa, nada te derruba. A mente segue onde você aponta." Lucas ficou em silêncio. Pela primeira vez, algo dentro dele despertou. Não era bronca, não era vergonha, era entendimento. Ele nunca tinha enxergado sua dificuldade assim. Era como se alguém tivesse acendido uma luz. "Vamos tentar de novo", disse Antônio. O copo foi enchido novamente, desta vez com mais calma. Lucas segurou com firmeza, respirou fundo e começou a caminhar bem devagar. A cada som, a cada movimento, ele se lembrava do que Antônio havia dito. Quando a atenção queria escapar, ele puxava de volta. Quando a mente tentava correr, ele aprendia pela rédea imaginária. E, passo a passo, conseguiu dar a volta no quintal sem derramar nada. Quando voltou, Antônio sorriu. "Viu? Você não nasceu sem foco. Só nunca tinha aprendido a treiná-lo." A partir daquele dia, Lucas decidiu mudar. E mudanças verdadeiras, ele logo percebeu, não começam com grandes gestos. Começam com hábitos pequenos. E ele começou pelos menores possíveis. Acordar no mesmo horário todos os dias. Guardar o celular longe quando precisava estudar. Fazer uma tarefa de cada vez e terminá-la antes de começar outra. Respirar fundo sempre que a mente fugisse para longe. No início, era difícil.
extremamente difícil. A mente de Lucas ainda era barulhenta, inquieta, cheia de vontades. Ele sentia a ansiedade pedir para checar mensagens, abrir vídeos, ver qualquer coisa que desse prazer imediato. E sempre que falhava, sentia vontade de desistir. Mas se lembrava do copo, da borda tremendo, da água balançando, e voltava a tentar. À medida que os dias viravam semanas, algo surpreendente começou a acontecer. Sua mente ficou mais calma, sua memória melhorou. Ele conseguia ler por mais tempo sem perder o fio. Conseguia ouvir as aulas com mais atenção. Seus professores começaram a notar. Seus pais começaram a acreditar novamente. Mas acima de tudo, ele começou a acreditar em si mesmo. Um ano depois, a escola onde estudava anunciou uma grande competição regional. Os alunos teriam que resolver problemas complexos em pouco tempo. Muitos acharam difícil demais. Lucas decidiu participar. Não para provar nada a ninguém, mas para testar o cavalo que tinha domado dentro da própria cabeça. No dia da competição, a sala estava cheia de nervosismo. Alunos respirando fundo, canetas caindo, papéis amassados, gente suando frio. Quando o cronômetro começou, muitos entraram em pânico. As questões pareciam impossíveis. Mas Lucas fez o que havia aprendido a fazer todos os dias. Focou em uma coisa por vez, uma página, um exercício, uma linha, um passo. O barulho da sala desapareceu. A ansiedade diminuiu. Ele sentiu a mente clara, como se tivesse sido polida. Enquanto os outros pulavam de questão em questão, ele avançava com calma, método e disciplina. No último minuto, entregou sua prova. Quando os resultados foram anunciados, Lucas foi declarado o vencedor. A escola aplaudiu, os professores vibraram, seus pais choraram de emoção. Mas quando ele saiu do palco, encontrou Antônio parado na porta, sorrindo com orgulho. Lucas correu para abraçá-lo. "Você venceu porque aprendeu a vencer aqui dentro", disse o sábio, apontando para a própria cabeça. A mente disciplinada supera talento, supera medo, supera tudo. Aquela frase se tornou o maior tesouro de Lucas. Ele voltou para casa sabendo que aquela vitória não era apenas uma medalha. Era o resultado de todas as pequenas batalhas que travou diariamente. Era a prova de que um menino desatento podia se tornar alguém forte, centrado e preparado para construir o próprio destino. Se você ouviu essa história até aqui, talvez tenha sentido um pequeno brilho dentro de você. Talvez tenha percebido que sua mente também precisa ser domada. Que você também carrega um cavalo selvagem puxando para todos os lados. Mas a verdade é simples. Foco não é dom, é treino. Disciplina não é talento, é escolha. E todos os dias você tem a chance de escolher quem estará segurando as rédeas da sua vida. Se essa história fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu vou treinar minha mente. Deixe seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Compartilhe com alguém que está precisando reencontrar o foco e se inscreva no canal para continuar caminhando nessa jornada de força, clareza e propósito. O seu próximo capítulo começa no momento em que você decide assumir o controle da sua própria mente. Comece hoje.